A nossa atividade, ela é um cone oblíquo. A base do cone oblíquo, a base circular, ela está apoiada num plano horizontal. E esse plano horizontal, que é esse plano verde aqui, ó, ele está com a altura de 5 centímetros, certo? Então, ele tem uma cota de 5 centímetros. E a base circular, ela está contida neste plano. Então, é por isso que quando a gente tem o nosso dado aqui do centro da base, ela tem uma distância de abscissa, né, de 17, tá? 10 vai ser o afastamento, quando a gente projetar no PHP, tenho 10 centímetros, né, em relação ao PVP, ó, essa distância. E tenho 5 centímetros, que é a cota, que é essa altura. Então, eu tenho o meu ponto O, está mais ou menos aqui. Tá? Bom, aí nós vamos ter o nosso vértice, ele está no quarto diedro, né? O que é que isso quer dizer? Que ele vai estar aqui, ó, abaixo, tá? Da linha de terra, né? Olha, nós temos a linha de terra aqui, o PHP, então, ele está nessa posição aqui embaixo. Então, é por isso que nós vamos ter, né? Como é um cone oblíquo, a abscissa não coincide com o centro, tá? Ele está um pouquinho deslocado. Então, nós temos 15,5 de abscissa, né? A distância até um ponto, desde um ponto zero, que a gente determinar. Então, nós vamos ter 15, um pouquinho menos. Nós também vamos ter 10 centímetros, que vai ser a distância que eu tenho, né, do S até o plano vertical, para a gente posicionar ele aqui no plano horizontal de projeções, mas a gente vai ter, ó, menos 6 de cota, tá? E aí, quando nós temos, né, essa configuração com esse vértice aqui no quarto diedro, então, automaticamente, o PHP, ele secciona esse cone, né? Então, nós vamos ter uma seção elíptica aqui, tá? Não é uma seção circular, porque não é um cone reto, certo? E depois, nós vamos ter um plano de topo, tá? Seccionando uma partezinha de cima aqui do cone. E aí, vai gerar uma outra elipse, tá? Então, nós vamos partir, vou tirar aqui, tá? De uma situação que é essa daqui, tá? Que nós temos o nosso cone, tá vendo? Ele está oblíquo, ele vai estar aqui apoiado, né? No plano horizontal, tá? Então, por isso aqui, ó, nós não temos esse vértice, a gente quando projeta ele no centro, ele não tá, né, alinhado com o centro. E aí, depois que a gente fizer uma seção, né, aqui na parte superior, e a seção daqui, nós vamos gerar esse objeto, que ele vai estar aqui, ó, com esta seção inclinada aqui por um plano de topo e pela seção, certo, do PHP. Então, nós começamos, né, localizando os pontos. Então, o ponto 0, ele tá aqui. Nós temos 17 de abscissa, 10 de afastamento, para termos o O1, e 5 de cota para o O2, tá? Então, aqui está representado aquele plano de nível onde está contida a base. Nós temos o ponto S com 15,5 de abscissa. Nós também temos 10 de afastamento, então, eu tenho aqui o S1. E temos menos 6 de cota. Então, eu tenho o S2 localizado aqui, embaixo da linha de terra. E aí, nós vamos, como representação do cone oblíquo, né? Nós temos apenas, né, estas linhas determinando o contorno do cone oblíquo, que ele vai representar, ó, isso daqui. Olhando de cima, nós temos a representação apenas do... deixa eu ver se está aparecendo aqui.
todo o cone, apenas da parte circular do cone. Pronto. Bom, nós vamos, né? Como nós temos essa seção e a gente precisa, né, encontrar a elipse resultante aqui embaixo, nós vamos traçar aquelas posições de geratrizes para poder a gente encontrar os 8 pontos e traçar aquela elipse na mão. Traçando aqui as duas linhas 45 graus com as posições de geratrizes, tá? Vou colocar aqui nome em alguns pontos, né? Nós determinamos o ponto A, né, como sendo, se vocês olharem aqui, 14, 10 também de afastamento, tá? E o ponto A, um 5 de cota, porque posteriormente o plano de topo ele vai passar por esse ponto. Então, por isso que nós indicamos qual é que seria o ponto A. Mas vamos chamar aqui B1, faltou marcar aqui o C, continuar a linha, C1, D1, E1, F1, G1 e H1. Aí vamos levar esses pontos, né? Esses pontos, eles estão aqui nessa parte superior, lá no meu plano de nível, onde está contido. Eu não vou puxar as linhas, tá? Vou apenas marcar os pontos aqui, para não ficar muito poluído. Então, nós temos aqui o B2 e o H2, e nós temos aqui o D2, F2, esse último aqui é o E2. Então, aqui, ligando com o S, nós temos posições de geratrizes, tá? Ligando todos os pontos aqui com o S1, nós vamos ter as posições de geratrizes aqui embaixo. Então, eu vou apagar essas linhas que eu fiz a 45 graus, para não ficar muito poluído o desenho. Tá? Então, se vocês, quando fizerem, não precisam fazer a linha, basta marcar os pontos. Para a gente não ter toda essa poluição. Agora, quando a gente marcar as posições de geratrizes, a gente vai poder visualizar um pouco melhor. Mantive apenas essa linha. E a linha ligando aqui ao centro. Então, vamos ligar o G1 ao S1, o F1 ao S1, né? O E já está ligado. Temos o D, o C e o B. Então, seguindo essa ordem, eu vou chamar aqui, ó, nós temos a interseção, né, destas linhas, das posições de geratrizes, com o plano horizontal de projeções. Então, aqui a gente já pode imediatamente indicar quais são os pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 no C, ó, vou marcar o C e o G, que estão aqui coincidentes com o centro, ó, C2 e G2. Então, nós temos ponto 3, 4, 5, aqui nós temos o 6, o 7 e o 8, né? E aí, a gente vai encontrar esses pontos, cada um na sua posição, ó,
de geratriz aqui embaixo. Então, nós temos o ponto 1, tá aqui, ó, no A. Mais uma vez, eu não vou ficar riscando, pra gente não poluir, ó. Ponto 2, eu vou achar aqui, ó, no H, no B, o 2, né? Mas aqui coincide com o 8, eu já vou achar aqui a posição no H. O ponto 3. Ponto 3 eu marquei aqui no lugar errado. Porque essa aqui não é a linha que liga, né, ao S. Como a gente marcou depois, ó, faltou indicar aqui, ó. Ponto 3. E a coincidência com o ponto 7. Então, vamos voltar aqui. Três e 7. Nós temos o 4 e o 6, ó, na linha do D e do F. E o ponto 5, aqui, ó, na linha SE. Ponto 5. Então, quando a gente liga isso aqui, nós temos a representação, né, dessa elipse, que é a seção do cone oblíquo no PHP. E essa representação aqui já é a verdadeira grandeza dessa seção, né? Porque ela está contida no PHP. Ela já está se mostrando em verdadeira grandeza aqui na projeção horizontal, certo? Então, aqui, ó, no nosso cone, é exatamente, né, essa porção aqui, ó, já é a verdadeira grandeza. Aqui, ó, depois, isso aqui já está depois, né, do resultado final, ainda tem mais uma seção, mas a projeção, né, tá aqui embaixo, já em verdadeira grandeza. Na verdade, ela vai aparecer, né, tracejada quando a gente fizer a visibilidade. Como ela já vai fazer parte, eu vou aqui tracejar com a canetinha para já ficar bem nítido aí. Pronto. Bom, em seguida, nós vamos fazer uma seção pelo plano de topo, né? Foi dito que o plano de topo, ele tem uma inclinação de 15 graus e que passa pelo ponto A, né? Ele tem uma inclinação bem suave. Nós vamos precisar usar um transferidor de ângulos para isso, certo? Eu posso escolher qualquer posição, eu vou escolher esse ponto aqui, ó, que é a linha do centro, certo? Apenas para eu marcar o meu ângulo de 15 graus. E depois eu traçar um paralelismo. Então, alinhei aqui 180, certo? Com esse centro aqui. Marquei aqui, ó, 15 graus. Tá vendo? 10 mais 5, 15 graus. Se eu traçar daqui para cá, ó, eu tenho esse ângulo de 15 graus. E aí, eu vou seguindo esse ângulo de 15 graus. A gente vai arrastar ele e vai passar pelo A2. Então, o nosso plano de topo, certo? Ele está passando por aqui. Então, aqui seria, digamos, o alfa 2 do meu plano de topo. Então, notem que ele é um plano, né? Para eu continuar aqui para achar o alfa 0, eu vou encontrar ele cá na ponta do papel, certo? Eu não preciso encontrar, eu vou depois encontrar a verdadeira grandeza de uma outra forma, né? Para não precisar fazer isso tão distante, porque se eu for fazer por rebatimento, como nós estamos acostumados a fazer,
nós vamos precisar de bastante papel. Bom, mas primeiro, vamos representar a projeção dessa seção, né, aqui na nossa projeção horizontal. Então, mais uma vez, nós temos, né, o ponto A, ele faz parte, não vou marcar. Nós temos aqui, ó, nessa posição de geratriz, o ponto B, vou chamar de Bzinho, né? Aqui eu vou chamar de Czinho, C. Aqui no D, um Dzinho aqui, E, F, um G aqui coincidindo com o Czinho e o H coincidindo com o B. Né? Só marcando aqui, ó, da onde foi que a gente tirou aqueles 15 graus, né? Tô ligando até esse centro aqui. Bom, bora marcar agora aqueles pontos. Olha. Então, o ponto A, ele faz fazer parte aqui, ó, da minha elipse, né? Dessa seção. O B e o H, o Bzinho e o Hzinho, ó, vejam só, apesar, né, dele não ser o mesmo ponto do B e do H, né, com a gente traçando com lápis, né, ele praticamente coincide com o H, a projeção do H, ó, e com a projeção do B, certo? Então, eu vou marcar aqui uma coincidência com o B1 e com o H1. Né? A gente sabe que não é exatamente, mas na projeção horizontal a diferença é muito pequena. E aí a gente vai considerar esses pontos. Já os pontos seguintes, C e G, né? C e G eu já consigo encontrar aqui, ó. Aqui o G e aqui o Czinho, ó. Não coincide, tá vendo? C e aqui o G. Gzinho. Temos o D e o F. E o ponto E. O Ezinho. Então, quando a gente ligar aqui, ó, A, aí coincide, né? Esse início aqui. Mas daqui do Bzinho. Opa, aqui não era o B, que é o H. Que eu marquei errado. Vamos para o G. Em seguida para o F. Então, tentando fazer a elipse. Aqui vai coincidir aqui. Depois vem para o C. E vamos para o D e para o E. Pronto. Aqui é a elipse. Eu vou escurecer com a canetinha. Mas essa projeção, ela não está em verdadeira grandeza. Porque o plano de topo, ele está inclinado em relação ao PHP. Nós vamos agora ter que procurar a verdadeira grandeza, né, dessa seção. Então, a seção, ela está acontecendo aqui nessa linha, né, inclinada. Aqui eu estou fazendo a visibilidade, projeção horizontal, e da projeção horizontal e da vertical. E agora eu vou falar como é que a gente vai fazer a verdadeira grandeza. Bom, o que a gente vai fazer agora, né, é uma mudança de plano, né, para encontrar a verdadeira grandeza. Então, eu tenho esse plano de topo aqui, certo? E eu vou criar um plano paralelo a esse plano. Então, quando eu projetar nesse plano, aí eu vou ter ele em verdadeira grandeza, né? Essa seção em verdadeira grandeza. Então, é como se a gente fizesse o seguinte, né? Nós temos o nosso cone, tá? O plano de topo
né? Que ele está acontecendo aqui com uma inclinação, certo? E nós temos a nossa projeção horizontal aqui. Então, nós vamos criar um plano aqui. Deixa eu pegar um planozinho aqui. Temos aqui um cartãozinho. Olha, nós temos aqui acontecendo, né? E nós precisamos encontrar a verdadeira grandeza dessa seção. Então, eu vou criar um plano, um novo plano horizontal, nessa posição, ou seja, paralela a esse alfa 2. E aí, quando eu fizer esse rebatimento aqui, nós vamos ter a projeção em verdadeira grandeza, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer uma nova linha de terra. Tá? Não se coloca muito afastada, porque senão não vai caber no papel. Então, eu vou chamar aqui, ó, nova linha de terra. Eu vou chamar essa linha de terra de... Aqui vai ser 2, projeção 2, projeção horizontal. Aqui vai ser uma nova projeção, desculpa, aqui é uma projeção vertical, índice 2. Aqui vai ser uma nova projeção horizontal. Eu vou chamar de 5, já que 3, né, a gente geralmente chama aquela projeção lateral, né, que também, né, na verdade, é uma projeção horizontal. E aí, a gente vai precisar de linhas de chamada, né, a partir dos pontos. A gente não vai fazer uma nova projeção de tudo, a gente vai fazer uma projeção apenas da seção. Aqui é solicitado apenas, ó, dos pontos da seção. Aqui são as linhas de chamada. E aí, nós temos que fazer uma transferência de cotas, de afastamentos. Então, nós pegaríamos esse afastamento aqui, certo? Para colocar aqui, a partir da linha de terra. Mas, né, vejam que nossos afastamentos aqui, eles estão um pouco grandes. Por quê? Né? A gente fez essa questão assim de propósito para que não houvesse uma sobreposição da projeção horizontal com essa parte do cone, tá? Para não ficar muito confuso. Mas isso complica um pouco essa transferência de afastamentos. Então, eu vou criar uma linha de terra aqui, auxiliar, certo? Então, isso daqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, linha de terra auxiliar. Essa minha linha de terra vai ser apenas para eu levar afastamentos, né, para eu ter uma coerência, né, entre todos os tamanhos que a gente vai levar dessa seção. Então, o ponto A, né, faz parte da nossa seção. Então, eu venho aqui, ó, da minha nova linha de terra para cá. Vou achar o A5. Aí, eu tenho o ponto H, então, aqui o correto seria eu ter feito as linhas, né, para eu poder mostrar isso para vocês. As linhas de chamada, para a gente conseguir pegar essas distâncias. Aqui. E a do H. Pronto. Então, nós temos aqui o Hzinho, é esse tamanho aqui. Então, eu venho aqui, ó. Aqui é o H. O Bzinho, nós temos essa distância aqui. Venho da linha de terra, ó, para não pode se atrapalhar, né, na nossa linha de terra. Aí, nós temos o ponto C, Czinho, até a linha de terra, auxiliar, daqui para cá. Então, vejam assim, que dessa forma a gente consegue trabalhar, né, sem sair do papel.
E agora que eu percebi que a gente não estou conseguindo mostrar tudo no vídeo. Agora. Então, vamos pegar aqui, ó, ponto G. Daqui pra cá. Temos o F. Então, sempre pegando, ó, na linha de chamada, trazendo, né, para a linha de chamada a partir da linha de terra. Ponto D. D. E o ponto E. Então, aqui nós temos a verdadeira grandeza da seção. Dessa seção, né, pelo plano de topo. Então, está pronta. Digamos da seção 2, né? Que é essa seção pelo plano de topo. E a VG da seção 1, né? Ela já está aqui representada, né? Em tracejado, né? Que é a projeção da seção feita pelo PHP. Para fazer a terceira vista, né? Não temos segredo, né? Podemos fazer um plano, né? Lateral, auxiliar, e fazer a projeção desse lado daqui, né? Que vai ficar mais bonita, né? Porque nós vamos ver, né? Essa seção pelo plano de topo. Não tem problema nenhum, certo? Mas, para fazer essa seção, essa vista lateral, eu também recomendo, deixa eu marcar aqui, que utilize essa linha de terra auxiliar, né, por conta da distância. Então, vejam só. Vamos ver se eu consigo. Quando a gente usa essa linha de terra aqui, ó, para poder fazer o rebatimento, vai ficar mais fácil. A gente tem que levar essas linhas de chamada, né, da base, em primeiro lugar. Esse aqui tá um pouquinho apertado. Aqui. Ó. Né? Podemos, vamos precisar prolongar essa linha de terra, auxiliar, porque o rebatimento vai ser feito até ela. Aí, vocês podem usar tanto o compasso quanto o esquadro 45. E aí, vejam, né, que a gente vai parar aqui, né? Porque se a gente fosse utilizar esse ponto também, como para o rebatimento, né, a gente ia precisar de uma distância muito maior e ia faltar, né, o papel. Então, essa linha de terra auxiliar serviu tanto para a gente transferir as cotas aqui, né, quanto para a gente fazer essa parte da terceira vista.
O centro, ele tá nessa parte. E está com este... O centro tá aqui. O S3, tá? E aqui eu não levei corretamente, né? A base, na verdade, vem até aqui em cima. Então, a gente tem G3, F3, H3, A3 e E3, E3, B3 e D3, e aqui o C3. Né? E aí vejam que aparentemente, né, nessa terceira vista, fica parecendo um cone reto, né, porque a posição do cone, né, do ponto S, né, tá coincidindo aqui, né, tá centralizado nesta direção, né, tá sobre essa linha aqui de AE. Bom, aqui a gente já tem essa projeção lateral do cone e basta levar os pontos, cada um para a sua posição de geratriz, né? Então, aqui eu tenho o E, vem aqui para cá, o Ezinho, tem o F e o D, temos aqui, ó, o D, o F, o C e o G, C e G, o B e o H, aqui o H, aqui o B, e o ponto A, que também faz parte. A gente liga. Fazendo a projeção aqui dessa elipse, que é a seção pelo plano de topo. Então, mais uma vez, eu vou escurecer. Para a gente poder visualizar melhor o resultado aqui da projeção lateral.